Tô dando gelo nos caras aqui. Começou o Picuinha, viu? Olha só que coisa maluca, né? Eu aqui, sentado, Picuinha. Agora o Gustavo vai mostrar pra vocês a outra mesa, como tá cheia, né? Olha lá do outro lado na câmera. Joga do outro lado lá, Gustavo. Olha lá. Cheinho, tá? Daí vocês pensaram, pô, não vai ter Picuinha hoje? Vai ter, nem que eu fique aqui falando sozinho, né? Larga vocês na mão, né? Só que agora é o seguinte, vou precisar de participação massiva no chat. Não, vou explicar por que o Oli e o Tessaro ainda não estão aqui. O Oli, como é velho, né? Ele, pra variar, ficou doente de novo, né? Então, se você pensa, nossa, eu tava sentindo falta do Picuinha, é porque o Oli tava doente. A garganta foi pro pau. Tem café, Gustavo? Não. A garganta... Vou sentar pra te dar um apoio. Aê! Só apoio moral. Aí sim. A garganta do Oli foi pro pau, né? E como a garganta foi pro pau, não tinha o que fazer, né? Tinha que esperar o velho se tratar. Velho não dá pra brincar com saúde, né? Exatamente. Ainda lembrando o seguinte, o Oli já teve Covid, né? Já ficou internado um tempão, né? Ficou internado um tempão. E o Tessaro tá numa audiência, né? Então daí me quebra as pernas. Mas tudo bem, eu falei, ó, eu vou começar o Picuinha, se vocês conseguirem, cheguem. Se vocês conseguirem, apareçam lá. Então quem vai fazer o Picuinha hoje? Eu, o Carlão, o Gustavo vai aparecer aí também, o Will vai vir sentar aqui na cadeira pra gente conversar. E vamos bater papo, tá? Eu recebi... Você não pode passar na frente dessa aí, Carlão. Eu recebi umas perguntas hoje que eu coloquei pela manhã ali, eu abri a janelinha pra galera fazer pergunta e daí já recebi umas brabas ali que a galera mandou que eu também vou responder. Ó, o João Lucas falou demissão em massa? Nada. Não é demissão, por enquanto, tá? Quem mais aqui? O Edenilson, Dali Pablo, a Lenilda Lima, boa tarde, de Redenção do Pará, boa tarde, minha querida. Tá, e o Edenilson mandou baita professor. É isso aí, galera. Então hoje vamos começar mais um Picuinha e eu recebi umas perguntas legais aqui. Eu vou começar respondendo essas perguntas e vocês vão interagindo aí, tá? Vão falando, vão mandando pergunta, vão mandando as paradas todas aí que é pra gente poder trocar uma ideia, beleza? Bem, ó, tem uma pessoa me ligando que agora não vou atender. Você não pode me ligar durante o Picuinha, quem quer que seja, provavelmente do banco, né? Alguém me cobrando, mas não dá para você me ligar na hora do Picuinha, na hora do podcast eu não vou te atender, tá? Ó, eu vou jogar aqui para eu já pegar quais foram as perguntas que me enviaram. Olha lá. Aqui, ó. Então vamos lá. Respostas aqui. A primeira pergunta que eu recebi do Eduardo: a inteligência artificial pode chegar ao nível de O Exterminador do Futuro? Olha lá, hein? Estamos quase lá. Skynet destruindo, Exterminador do Futuro vindo aí para acabar com a galera. Bem, vamos lá. Essa é uma ideia meio apocalíptica, né? Eu não acredito que isso seja um futuro da humanidade. Primeiro porque quando você pensa no Exterminador do Futuro, você tem ali um futuro distópico em que as máquinas vão entrar em guerra com os seres humanos. Aliás, existem muitos filmes dessa natureza, né? Guerra de máquina contra o ser humano, você tem o Exterminador do Futuro, todos eles. Você tem Matrix, né? E assim, se nós pararmos para pensar nisso, qual seria a condição lógica para você ter uma circunstância dessa natureza? Você teria que ter uma inteligência artificial que substituísse o ser humano em todas as suas funções, que fosse capaz de suplantar a cognição humana e que não estivesse mais sob controle do ser humano. O que eu já acho que é um pouco inviável, tá? Os seres humanos possuem uma capacidade inventiva diferente das máquinas. Ainda que nós possamos criar aquela inteligência de aprendizado contínuo, eu acho pouco provável que uma inteligência artificial consiga dominar
dominar conceitualmente ela até consegue, mas eu acho pouco provável que a inteligência artificial consiga gerar uma capacidade de sentir, certo? Então aqui nós temos uma grande questão que envolve sentimento, envolve emoções. A máquina não tem emoção, a inteligência artificial não tem emoção. Perfeito? E aí você vê, quer ver outro exemplo? Vamos pegar Vingadores, a Guerra de Ultron, né? A Era de Ultron, perdão. Nos Vingadores, o que você tem lá? O Jarvis, que era a inteligência artificial do Tony Stark, acaba entrando lá e sofrendo um piriri e se transforma no Ultron, que é uma inteligência que descobre que o problema do mundo é a humanidade e que precisa exterminar a humanidade. Bem, esse argumento vai se sustentando logicamente até uma parte, porque depois o que vai... Will, chega aí. O que acontece? Cara, vai perdendo um pouco do sentido, porque o Ultron começa a ficar puto no filme. É verdade. Ele fica bravo, ele fica com raiva, né? E isso aí já é uma demonstração dessa noção de sentimento, cara, que não faz o menor sentido nesse aspecto, tá? Vamos pensar nessa ideia de impossibilidade, né? Ou assim, de que os seres humanos seriam tomados pela inteligência artificial. As pessoas têm falado muito isso pelo fato de os avanços em IA hoje serem expressivos, né? Então você tem IA que consegue criar algumas coisas, mas a criação da inteligência artificial é parametrizada. O que significa? Ela faz isso por comandos. Tanto é que se você for utilizar o ChatGPT e não tiver noção de como escrever um prompt ali, cara, o teu negócio ali não vai, né? Não vai fazer sentido. Você vai ter uma resposta ruim, no mínimo. Então, na minha opinião, a gente não chega até lá. Posso estar terrivelmente equivocado. Pode ser que daqui, sei lá, 20 anos eu tenha que fazer parte da resistência contra as máquinas, mas eu acho bem pouco provável que a gente consiga ter um desenvolvimento de inteligência artificial dessa natureza, tá? Acho bem pouco provável que isso aconteça. Vocês aí que estão assistindo, vocês acham que a gente chega a essa modalidade de convivência em que a sociedade vai ficar ameaçada pelas máquinas, em que a máquina vai querer escravizar o ser humano? Existem muitas teorias, né, da Matrix que dão conta de que o ser humano já está vivendo numa Matrix. Você sabe o que eu acho mais engraçado? São os vídeos em que os caras escrevem o seguinte, pegamos uma falha na Matrix. Aí colocam lá o vídeo. Cara, um dos mais imbecis que eu já vi até hoje é de um cara passando uma catraca, né? O cara vai passar a catraca, ele empurra a catraca e ele tá pra trás dela de novo. Aí a pessoa fala, isso é uma falha na Matrix, não pode, não sei o quê. Aí você assiste ao vídeo devagar, o que você entende que o cara fez? Ele não passou com a cintura pela catraca. O burro pegou a mão, empurrou a catraca da frente, sabe aquela de 3? E daí quando ele empurrou, a catraca de trás girou e ficou na frente da cintura dele. Então ele pagou pra ninguém e se travou, né? É um golpe de vista. É um golpe de vista. Aí daí a galera fala, falha na Matrix, não sei o que lá. Outra que falam da falha na Matrix, a cena do helicóptero pousando e as hélices paradas, né? O cara fala, isso é impossível, como é que o helicóptero está descendo se as hélices não estão se movimentando? Golpe de vista, como diria o Carlão, a câmera não tá pegando ali de uma forma em que os frames não estão sendo processados todos igual ao nosso olho e dá a impressão de que está parado. Uma vez fui fazer uma reportagem quando trabalhava com jornalismo policial e eu cheguei lá, o helicóptero estava saindo. Mas na hora que eu editei o vídeo, eu coloquei o helicóptero chegando. Aí. Entendeu? Porque daí eu consegui pegar a imagem do paciente depois
sendo transportado, só não consegui pegar o helicóptero descendo. Daí eu inverti a imagem. Os milagres da edição. O helicóptero estava descendo e nunca ninguém reclamou. Né? Os milagres da edição. Então, cara, eu acho assim que ainda isso tá muito longe. Não tá longe, por exemplo, você falar aquele esquema do 1984, de uma vida vigiada e tudo mais. Mas a ideia de nós termos que nos dobrar a inteligência artificial, ainda acho uma coisa longe, assim, talvez distante, e quem sabe, de certa forma, até um pouco fantasiosa. Por que ninguém fantasia que o ser humano vai chegar à etapa de cognição com a qual que eles fantasiam que os alienígenas teriam? Que o alienígena só pensa e daí o negócio já faz. E que as máquinas deles são as melhores. Cara, por que o ser humano não pode chegar lá? Por que tem que ser tipo assim, o ser humano vai se fuder com a máquina? Sempre tem um pensamentozinho dessa natureza aí, não me agrada muito. Você acha que nós vamos se lascar com as máquinas, Carlão? É possível, né? É possível. Não, quem duvida é louco, mas não acho que esteja perto. O Will, pelo contrário, acha. O William acha que as máquinas vão dominar o mundo, né, Will? Sim. Aí, não confio em máquina, não. O Will acabou de falar sim e eu não confio em máquina, não. Mas como ele tá escondido lá do outro lado, ele vocês tá não, com vergonha, não ouviram a bela voz dele. Ele não quer ficar um minuto de fama aqui. Pois é, Will. Aproveita, de graça, Will. Tô resolvendo um probleminha. Ah, bom, ele tá resolvendo um BO lá. Outra pergunta que eu recebi. Salve, mestre, manda um salve para Pernambuco, Jaboatão. Salve para Pernambuco, Jaboatão, toda a galera aí maravilhosa. Um professor Walter, pediu para que nós no Picuinha hoje falássemos sobre a questão do aborto. Nós já falamos várias vezes sobre isso no Picuinha e nós chegamos a um consenso já a esse respeito aqui, que tem a ver com os casos previstos em lei, né? Nós defendemos os casos previstos em lei porque são uma questão de saúde, né? Uma questão sanitária. Eu não entro nos outros méritos porque quando você vai discutir esse aspecto associado ao aborto, as pessoas envolvem muitas questões de natureza religiosa, muitas convicções, talvez lá na sala. Muitas convicções, e aí eu acho que é sempre uma questão complexa, né? Você falar sobre isso, ainda mais se nós começarmos a debater aqui, a galera já vai meter a primeira frase, que é só Deus pode tirar a vida de uma pessoa, né? E essa frase já encerra a discussão. Porque quando a pessoa manda uma frase dessa, ela está calcando toda a sua discussão no aspecto religioso, ou seja, não tem debate com a religião. A religião é ou você acredita ou você não acredita. E outra, hoje qualquer coisa que você for falar, todo mundo vai te criticar, né? Isso é verdade. O Carlos que trabalha comigo aqui, quantos anos faz a gente estar junto, Carlos? Desde a época do Focus, acho que dá o quê? Dá uns 8 já. Uns 8 anos. Obrigado, Gustavo. Esse é o Gustavo, dá um tchau pra câmera, Gustavo. Sempre que acontece uma cagada, uma merda, né, nos vídeos ali e tal, o vídeo foi sem som, alguma coisa assim, vocês já sabem quem culpar agora, vocês já podem falar, é o Gustavo, tá? Então, nesses 8 anos que a gente tá trabalhando junto aí, cara, a gente já viu cada coisa. Tipo, você posta uma parada assim que a intenção era ajudar, de repente uma tempestade de gente te xingando. Vira uma tempestade num copo d'água. Eu lembro que uma vez eu gravei uma aula, quando estava dando aula no Focus ainda, eu gravei uma aula lá e era uma aula sobre análise sintática. Aí nessa época eu parei de fazer isso, cara. Então, faz aí uns belos 8 anos que eu não uso mais essa técnica. Mas eu usava um recurso didático de comparar uma estrutura oracional, né? Comparava uma oração a uma mulher. E daí eu falava, olha, o que é que precisa ter para ser uma oração? Tá? O que precisa ter para você reconhecer de longe que é uma mulher e tal. Eu fazia isso. E daí era uma explicação lá que a galera entendia muito bem. Até um dia em que o pessoal do atendimento me chamou e um cidadão, uma cidadã, enfim, eu não me lembro quem era, escreveu um e-mail, cara, mas dessa bitola.
mas me detonando sobre eu ter utilizado aquela estratégia, porque aquilo era um absurdo, que não sei o que lá. Aí eu falei, será que eu tento conversar com a pessoa e dizer que a minha intenção não era essa? Ou eu simplesmente paro de usar? Resultado, melhor parar de usar, é mais fácil. Parei de usar. Porque, cara, a internet, ela dá voz para todo mundo, mas nem todo mundo tá disposto a conversar. Às vezes as pessoas só querem chegar e te dar uma voadora, né? Você vê muito isso aí no Instagram. Cara, no Instagram eu levo voadora todo dia. Às vezes eu posto uma dica lá, a pessoa vem dar uma voadora porque você postou uma dica. Esses dias, isso aí, isso que eu vou falar é coisa de gente que tá no primeiro ano do curso de letras, tá? Inclusive, se for esse o seu caso, foda-se. Não, é porque é uma coisa que me deixa bravo, cara. Olha só. Então vai lá, a pessoa que está no primeiro ano do curso de letras, ela vai ter introdução à linguística e não sei o que, linguística 1. E aí lá no meio dos debates ela vai ouvir falar de uma tal de sociolinguística. E a sociolinguística é um ramo muito legal, um ramo muito importante, de uma pesquisa muito massa, só que a forma como ela foi trazida para o Brasil é muito diferente da forma como ela surgiu, né? Então, talvez o nome de um dos maiores sociolinguistas do mundo seja o Labov. E o trabalho do Labov é muito sério, né? Na Alemanha existem trabalhos muito sérios de linguística, principalmente na sociolinguística, no sentido de você estudar estrutura dialetal, a relação entre como a pessoa fala e como é a comunidade em que ela vive, sabe? Essas coisas bem legais. Mas aqui no Brasil, o pessoal começou a trabalhar a sociolinguística com uma ideia de que ela se oporia à gramática. Ou seja, de um lado estariam os gramáticos e estruturalistas, de outro lado você teria os sociolinguistas. E aí, por causa de dois livros, um do Marcos Banho e o outro também do Marcos Banho, um se chama Língua de Eulália e o outro Preconceito Linguístico, que é como se faz, muitos estudantes incipientes começaram a achar que a gramática em si, a norma, o estudo da norma culta, era uma coisa elitista, prejudicial e que deveria ser expurgado da escola, né? Isso é uma coisa que deveria sumir da escola. E por causa disso, hoje, eu vou lá, coloco uma dica sobre crase, a pessoa vem e fala, mas isso aí é preconceito linguístico, porque você não está respeitando a forma como as outras pessoas falam. Não é, cara. Isso não é preconceito linguístico. Então isso é fruto de uma interpretação mal realizada da sociolinguística. Infelizmente isso se disseminou no Brasil, e até quando você está tentando ensinar as pessoas a norma padrão da própria língua, você toma pedrada. Então, meus amigos, é foda, né? O Torresmo já tá aí. Eu sei que é o Torresmo por causa da mudança do nick dele, que é o CWB92. Pablo fala sobre as diferenças de masculinidade e machismo. Muitas pessoas confundem esses termos e atacam aquilo que não deve ser atacado. Olha que coisa interessante. Eu estava tendo uma discussão filosófica com a minha esposa a respeito disso. Isso é uma coisa muito interessante. São conceitos diferentes mesmo, né? Masculinidade e machismo. Primeiro, vamos começar pelo machismo. Talvez seja a forma mais fácil de se raciocinar. O machismo, ou uma masculinidade tóxica, é uma forma de comportamento e de visão de mundo que considera que a mulher é inferior ao homem e que, por alguma razão, ela não merece ombrear com o homem, né? Como se ela fosse algo a menos. Perfeito? Então, essa é uma ideia retrógrada, que é a herança do patriarcalismo. Isso é o que se deve combater, tá? Então, essa ideia do machismo é diferente da ideia de masculinidade, certo? A ideia de masculinidade, que é uma espécie de construção sociobiológico-histórica. Por que sociobiológico-histórica? Porque existem características sociais envolvidas,
características biológicas e características históricas, né? Então, vamos lá. Vamos pensar numa coisa bem simples. Carlos, nós estamos em 2023. Hoje existem vários, entre aspas, padrões de beleza para um homem, para um cara, né? Vários padrões. O cara pode ser mais magro, pode ser mais forte, pode ser aquele modelo paizinho com barriguinha de chope, enfim. Pode ser o cara que é metrosexual, que se cuida. Um abraço pro Sr. Johnny. O Will. Né? O Will, tá? Então, assim, há vários padrões. Mas agora vamos voltar um pouco na história, tá? Vamos voltar um pouco na história. Década de 70, mais ou menos, em década de 70, qual era o padrão de masculinidade? Quem é que a galera olhava, por exemplo, na televisão, ou ouvia música, ou aparecia em qualquer lugar que o cara falava, ó, esse é o padrão do cara masculino, tá? Vou dar um exemplo aqui. Roberto Carlos. Elvis, tá? Elvis pra fora do Brasil, né? O Elvis nunca foi um cara musculoso, por exemplo, né? Mas o Elvis era um cara de sex appeal, ele tinha um rosto bonito, né, e tal. Agora, porque o Elvis teve uma parte em que ele tava destoando por causa da dança, mas você pega ele, ó, Roberto Carlos, já foi considerado um galã. Renato Gaúcho, ex-jogador de futebol. Renato Gaúcho. Vamos pegar outro caso, o Erasmo Carlos, Belchior, Ângelo Máximo. Esses caras ali, nessa época, eles eram um padrão de beleza. E no mundo todo você tinha lá, né, vários caras, o Marlon Brando e tal. Década de 80 pra frente, um pouquinho de 80 até 90, começam a surgir os atores de filmes de ação que eram fortes. Porque antes de você ter um Arnold Schwarzenegger musculoso, Mr. Olímpia, fazendo o filme do Conan, quem era o cara que era, por exemplo, o durão dos filmes? Era o Charles Bronson. E eu não sei se vocês lembram como era o Charles Bronson, mas era um tiozinho com um mullet aqui, assim, ó. Procura na internet. O Gustavo, que é muito mais novo do que a gente, não vai nunca ter visto a cara desse maluco. Procura Charles Bronson, pra você ver a cara desse maluco. Ele tinha um mullet e um bigodão. O bigodão, cara. Tinha um cara, esse cara fez o seriado Friends. Houve uma época em que, antes da década de explodir mesmo essa mudança de perfil masculino, que era considerado um baita de um galã, e ele usava um bigodão que parecia um anu. Parece que ele tinha engolido um anu. Já viu o Charles Bronson? Esse mesmo. Bigode do Faur. Tipo o bigode do Faur. Esse ator se chamava Tom Selleck. O Tom Selleck foi padrão de masculinidade e o bigodão já foi padrão de masculinidade. Já foi padrão de beleza no Brasil o cabelo chitão. Nossa, lembra? Tinha raspado dos lados e grandão. Raspado do lado, grande atrás. Cabelo padrão chitão, certo? Aí você teve o padrão Sylvester Stallone depois, daí todo mundo foi pra academia, Sylvester Stallone. Você teve o Van Damme, você teve o Schwarzenegger, enfim. E aí, cara, esses padrões, as pessoas têm pouca memória. Elas acham que esses são padrões de masculinidade. Mas agora eu vou voltar mais no tempo. E vou voltar pra caralho no tempo agora. Procura no teu celular aí, Gustavo, só pra você saber de quem que eu tô falando. E vocês em casa também, procure nos aparelhos de vocês. Rei Luís XIV. X-I-V. Rei Luís XIV. Tinha um gambá na cabeça dele? Pois é. Aí, o Rei Luís XIV, cara, você tem ideia da importância desse maluco? Ah, vá se fuder, não. Que droga, eu odeio gente. Ó, se você tem moto, presta atenção no que eu tô falando. Corta pra essa aqui. Corta pra mim aqui, corta pra mim. Se você tem moto daquelas barulhentas e passa no meio da rua fazendo... estragando a vida das pessoas, seu pinto vai cair. Entendeu? É isso que eu te desejo. Volta. Então, o Luís XIV foi um modelo de masculinidade na França, na Europa, tá? Foi um modelo de masculinidade na Europa. E ele usava meia calça
uma meiona branquinha, o sapatinho com plataforma e uma perucona com o cabelo encaracolado. Entendeu? E esse era o padrão de masculinidade naquela época. Você vai pegar Robespierre, você vai pegar os outros importantes, Rousseau, Descartes, você vai pegar, mais um exemplo aqui, que é da época dos contratualistas, o Adam Smith, que não é necessariamente um contratualista, né? Ele é o ícone do liberalismo. Você pega como exemplo ainda o Montesquieu. Todos eles adotavam esse padrãozinho de fincar uma peruca na cabeça, cara. Agora imagina se o Carlão hoje decide adotar o modelo de masculinidade da Europa dessa época. Ele ia sair na rua com um roupãozão, pode, né? Pros ursos. E a meia calça branca, sapatinho de plataforma e uma peruca. Aí você já imagina, tipo, ô Carlos, já é aparece feio. Aí na câmera. Já é aí, feio, já. Aí eu falo, Carlos, vai aparecer na câmera, você fala, só um pouquinho que tem que pôr minha peruca. Aí quero ver. Você entendeu? Então, assim, é um conceito histórico também, porque em cada momento histórico você tem uma ideia de masculinidade que vai sendo reformulada, às vezes vai sendo reaproveitada e daí pra frente, tá? O Dominique Torresmo aqui já foi alvo de bullying. Ele disse que tinha o cabelo igual ao do Chitãozinho Chororó porque ele era fã. Aí no primeiro dia de aula tiraram o sarro dele, chamaram ele de menina, a mãe dele cortou o cabelo dele. Pois, mas cara, eu vou contar pra vocês, eu uso brinco desde que eu tinha 12 anos, né? Quando eu tinha 12 anos eu furei a minha orelha a primeira vez, foi essa orelha aqui. Fiquei anos com um brinco só na orelha. Depois de muito tempo que eu fui colocar o segundo. Mas quando eu era criança, cara, foi eu chegar com um brinco na orelha, era todo mundo tirando onda. Eu viajava com meu pai, né, que meu pai é representante comercial, eu viajava com ele aqui pro Sudoeste, era pior ainda, cara. Eu chegava, o pessoal falava assim, ô Ademir, não do meu pai Ademir, ô Ademir, você falou que ia trazer teu piá pra viajar aí, você trouxe uma menina? O pessoal do interior é mais chucro, né? E aí eu já queria mandar pra aquele lugar, né, cara? Não mandava, porque no fim das contas meu pai tinha que vender, né? Mas queria mandar pra aquele lugar. Então, o Éder Vinícius falou que tá faltando um careca nesse podcast. Tá faltando, o Oli tá na consulta, cara. O Oli tá na consulta. Até eu vou substituir aqui as calvícies. As entradas ali, né? Então, essa é uma situação complexa, porque você tem, de um lado, choques históricos a respeito de masculinidade, de padrões de beleza. Pô, volta um pouquinho no tempo agora, bem menos. Você lembra quando o padrão de beleza masculino no Brasil era o Restart? Meu Deus, que decepção. Você lembra? Que foi logo depois do emo, né? Porque tinha a galera emo lá, e aí foi como se jogasse um balde de tinta nos emos. Pronto. E dessem um antidepressivo pra eles, né? Relaxante. E aí, cara, era calça colorida, aquele óculos brancão e, isso é tudo perfil. Nos anos 80 também você tinha um padrão de beleza dos músicos americanos, que eram os metaleiros. O cara só fazia show com a camisona aberta e tinha que ter cabelão, cara. Tanto que existia uma banda brasileira, agora eu vou derrubar uma pra vocês aqui, hein? Uma banda brasileira de heavy metal, uma das mais famosas que a gente já teve, que constava no contrato dos músicos que eles só poderiam ingressar na banda e continuar na banda se tivessem o cabelo comprido. Essa é informação, hein? Que tal, hein? Essa aqui é a informação que vale ouro, né? Então, cara, bem, respondida a pergunta. Manda mais uma aí agora, porque eu tô tomando um cafezinho aqui para eu já ler e poder responder, a gente interagir. Lembrando que você pode mandar... Ó, o Will puto lá do outro lado. Tá nervoso, coitado. Dá um abraço nele lá, Gustavo, fazendo favor lá, pra ver se acalma, ele vem aqui com nós. Esqueceu a senha. Calma, É aquela senha padrão lá, Will. Você que sempre. É. Deu certo. Aí o Torresmo perguntou qual é o nome da banda. É o Angra. Banda Eva? Banda Eva. Minha pequena Eva. Então, é o Angra. Fazia parte do contrato dos músicos
Durante uma época da banda, hoje isso já não tem mais, né? Tanto que o Bruno Valverde, que é o baterista hoje, tem o cabelo curto. É porque chega uma época que o cabelo vai caindo também, né? Tem isso, né? Sempre. Não, mas o Bruno Valverde é bem novinho. Mas foi o Angra. Eu lembro de ter ouvido isso aí de dois ex-integrantes. Inclusive, um falou em um podcast, se não me engano, né? Mas é uma coisa muito curiosa, cara. E nós estamos aí agora diante de umas situações novas, né? Novidades, por exemplo, o Twitter deixou de ser Twitter, agora virou um X. Vai derrubar muito o histórico de computador, né? Pegar a piazada aí que... É verdade. O Elon Musk vai sair no braço com... Vai ter a luta do Elon Musk com o Mark Zuckerberg. Isso vai ser bonito de ver, cara. Eu vou assistir. Mas imagina só assistir os nerds lutando. Isso vai ser lindo demais, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu tô abrindo as notícias aqui pra eu ler e a gente poder comentar, já que vocês não estão falando nada. Araci Balabanian morreu ontem. Araci Balabanian morreu, verdade. Uma grande atriz, eu conheci o trabalho dela primeiro nas novelas e depois no Sai de Baixo. Eu conheci no Sai de Baixo e depois não tive mais contato. Ó, mundo atinge limite pré-colapso com aquecimento global de 1,5 grau em julho. Tá aí, galera. Vocês não estão querendo preservar, vocês estão achando que é brincadeira, tá? Ó, a gente tá chegando a uma situação da qual não tem mais volta, hein? Pois quero ver a gente falando aí que não foram avisados, né? Todo mundo foi avisado. Aliás, a situação relacionada ao aquecimento global piorou depois de uns anos, quando os Estados Unidos se recusaram a continuar no Pacto de Kyoto. Eu acho que é isso mesmo. Protocolo, né? Protocolo de Kyoto. E aí continuaram enfiando emissão, né, cara? Aí a China também é extremamente poluidora. Então, a gente vive aí numa situação que é, no mínimo, uma situação complicada. Que mais? Cara... Marcelo ficou fora da Libertadores por causa daquele lance. Quem? Marcelo. Ficou fora? A Comembol. Gustavo. Isso é muito juvenil, cara. O Gustavo tentando fazer pegadinha com a gente aqui, cara. O pessoal que é mais ligeiro. O Marcelo ficou fora? O Marcelo ficou fora da Libertadores por causa do lance da Comembol? Sim. Que lance? Aquele que ele quebrou a perna do maluco? Mas foi sem querer. Foi sem querer, Dá pra cara. ver que foi sem querer. Mas enfim, ele tá fora da Libertadores. Achei que era piada? Eu achei que você fosse zoar. Não. Pra eu perguntar aqui, Marcelo, daí você já ia... Tufão obriga paranaenses a deixar... a deixar encontro global de escoteiros na Coreia. Cara, encontro global de escoteiros. Mas se bem que se eles são escoteiros, eles deviam estar preparados para isso, né? É. Porque o lema do escoteiro é sempre alerta. Ó, o Torres mandou: Pablo, fala também da decisão da STF sobre descriminalização das drogas. O que acha da decisão sem passar na Câmara e também as consequências dessa decisão? Agora você mandou na veia, hein? Agora você deu o tema pro resto do programa para nós aqui, porque o assunto é cabelão, hein? Esse assunto é cabeludo. Vamos lá. Descriminalização das drogas. Eu acho que esse termo é um pouco abrangente demais, né? Porque não era esse bem o projeto. Parece-me que ali era descriminalização do porte de maconha para consumo próprio, né? Então, olha como é que a matéria sai, como é que o cara anuncia e o que ela era. Vai parecer muito estranho isso que eu vou falar para vocês, mas eu, Pablo, sou contrário ao uso de substâncias entorpecentes que causem qualquer tipo de efeito de natureza alucinógena ou alteração do estado de consciência, tá? Então você vai falar: Pablo, então você é contra fumar maconha? Sim. Você é contra a cocaína? Sim. Você é contra o álcool?
em excesso. Porque se eu dissesse que eu sou contra o álcool, eu seria um hipócrita porque eu bebo, né? Mas em excesso. Então, eu nunca consigo ver com bons olhos a ideia de no Brasil, e eu preciso reforçar isso, de no Brasil você facilitar a circulação de substâncias entorpecentes de efeitos alucinógenos. Nada contra o uso do canabidiol, nada contra o uso medicinal da maconha, tá? Eu sou contrário ao uso recreativo da maconha, e digo de novo, no Brasil. E sou contrário a uma medida como essa, que é descriminaliza o porte de quantidade X para consumo próprio. Porque, na minha opinião, ou regulamenta de uma vez, para que você tenha clareza a respeito dessas coisas, ou não regulamenta. Não vá abrindo uns precedentezinhos aqui, porque é por causa desses precedentes que as coisas ficam numa situação difícil. Eu não sei se foi na Califórnia, que lá é liberado, né? O pessoal lá estava tentando fazer com que os hotéis dessem vagas para os usuários de drogas quando eles estivessem vazios. Por causa que o país tá num caos, por causa da liberação. Tipo, a Holanda também está enfrentando muito problema, muita gente desempregada. Eu também sou contrário, eu acho que para uso medicinal, beleza, porque a gente sabe que faz efeito e resolve e ajuda muita gente. Mas se for para virar um bando de vagabundo, aí não tem o que fazer. E assim, ó, eu acho muito complicado, cara, porque, veja, a pessoa que vai falar, não, eu acho que tem que ser liberado e tudo mais, porque os estudos mostram, aí nós precisamos fazer comparação de estudos, né? Da onde é que ele vai comprar? Primeiro ponto. Exato. Vai ter que ter um lugar especializado, porque se ele não estiver comprando desse lugar especializado, ele está comprando provavelmente do traficante que está sustentando o tráfico. Então, veja, na minha opinião, é no mínimo contraditório você ter ali. E aqui vai uma crítica a... Eu sei que o Alexandre de Moraes teve uma fala muito pungente a respeito disso, mas vamos lá. Teleologicamente falando, né? Isso que o Carlos falou tem muita verdade. Porque, veja, descriminalizou uma quantidade X para uso próprio. A minha pergunta é, então o cara vai plantar em casa? Quem garante que ele não vai vender? Não, mas vamos lá. Porque se ele for plantar em casa, ele tem outro crime. Porque você ter, né, o pezinho de maconha lá, plantar maconha, já é um crime. Acima de 2 pés, já se encaixa no tráfico. Então você tem que mexer nessa legislação. Porque se o cara não for plantar, ele vai comprar de alguém. E de quem ele vai comprar? Ele vai comprar do traficante. Ou seja, ele vai movimentar o tráfico. Em última instância, essa votação não está beneficiando a pessoa que compra uma pequena quantidade para uso próprio. Ela está beneficiando o tráfico em si. Os grandes que estão por trás, né? Porque, afinal de contas, fica mais fácil chegar ao consumidor final, porque o consumidor final não compra um carregamento de 300 toneladas de maconha. Pra usar pra só se o cara pitar pra caralho. Igual o cara do Uno lá. Eu pito. Cigarro do Brasil. Então, não compra uma tonelada. Ele compra uma quantidade mínima. Mas é até ele que o traficante quer chegar, ao usuário. Então, na cadeia, entre aspas, cadeia produtiva da droga, o objetivo dela é o consumidor final. Então, se você diz que beleza, agora o consumidor final não está cometendo crime, então quer dizer que uma parte dessa cadeia ilegal foi legalizada. E outra, a pessoa que está plantando, ela vai ter que ter um CNPJ para comprovar a origem de onde é que veio, que não é do crime. Exatamente. Já vai mexer em outra instância. Exatamente, porque daí você vai ter que regulamentar a produção da maconha.
E se você regulamenta a produção da maconha, o que acontece com qualquer coisa no Brasil que passa por regulamentação? Tem tributo. E daí o cara vai escolher comprar uma maconha da Hemp Cascavel, empresa que vai abrir ali, né? Ou Cascavonha. No centro. No centro. Maconhavel. Claro que vai ser cobrado imposto, né? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Ele vai comprar da Maconhavel o cigarro de maconha, que vai ser de acordo com a Anvisa e o escambau lá, que vai custar 10 vezes a mais do que ele comprar do Buiú, que é o cara que já fornecia para ele no bairro. 5 pila pra semana. Vamos usar a cabeça aqui. Vamos usar a cabeça. Quem é que vai fazer essa troca? O cara que já é usuário. Quem que vai falar assim, não, vou comprar no Maconhavel e não do Buiú? Certo? Porque eu respeito a lei. Mesmo porque o Buiú vai falar, ô Carlão, onde é que você está comprando agora? Fala, não, tô aqui, ó. Não, esse cheiro aí. Não, esse aqui eu peguei de um brother lá. Daí ele chega e fala, escuta, ó, se você comprar lá na Maconhavel, eu vou te passar o fogo aqui, ó. Entendeu? Então, na minha opinião, essa é uma questão que carece de um debate que é muito mais complexo do que esse, cara. Eles estão se metendo, eu acho, num negócio que eles não têm muita noção, eu acho. E assim, ó, na verdade, cara, na sociedade brasileira tudo é difícil. Né? Qualquer tudo coisa é difícil. que você for fazer é difícil. Você lembra de quando a gente teve a tolerância zero pro álcool e direção? Qual foi o primeiro... Cara, em vez das pessoas falarem, beleza, agora já não pode beber e dirigir, não pode beber nada e dirigir. Qual foi a primeira coisa que explodiu na mídia? Então se eu comer um bombom de licor agora, eu caio no bafômetro. Dentro do bombom de licor tem o quê? Licor. Que é álcool. Então é como se eu tivesse tomado um shot. Até o flúor, que fosse um enxaguante bucal, às vezes o cara cai no bafômetro por causa dele, contém álcool. Então, cara, é uma situação aqui, a meu ver, no mínimo complexa. Eu acho que tem coisa muito mais importante para ser discutida do que isso daí. Concordo. Existem coisas no momento muito mais importantes para que a lei resolva do que isso aí, né? Mas isso também é um jogo de interesses. É um jogo de interesses, é um jogo que tem muito a ver com bandeiras políticas, na minha opinião. 0,89% de miligramas de álcool. Mesmo assim já é álcool. Come 2, 3. Pois é, tem gente que é descontrolada, come uma caixa. Então, assim, já falei sobre essa situação aí de que parece que é muito mais um benefício ao crime, né? Então eu reveria essa decisão. O Éder falou, e por falar em STF, que lei permite juiz decidir o que é fake news, Pablo? O Careca Mor multou o monarca e tirou o emprego dele. Bem, vamos lá. Não existe na lei hoje, na legislação brasileira, definição do que seja fake news. Ele não foi, pelo que eu vi acompanhando o processo, ele não foi alvo de sanção por causa de fake news. Ele foi alvo de sanção por causa daquilo que ele havia falado a respeito do nazismo e por manter essa posição. Agora, isso já está positivado na lei, certo? Você no Brasil não pode andar com uma cruz suástica, você não pode fazer apologia ao nazismo, você não pode dizer que seria bom que no Brasil tivesse grupo da Ku Klux Klan, que tivesse grupo nazista, porque cada um tem direito de defender as suas ideias, tá? Então, isso não pode. E quem disse isso? A Constituição Federal de 1988. Então, por causa disso, você teve uma implicação muito maior. Outra coisa, o termo lei das fake news ou inquérito das fake news abarca uma gama de situações que não são necessariamente fake news, mas ficaram no guarda-chuva do inquérito. Por exemplo, você chegar pro Carlos, vamos lá, o Carlos tem problema no coração, tá? Você tem problema no coração, você é paciente cardíaco. E aí, estourou a pandemia. E eu falo, Carlos, eu descobri um remédio aqui que é bom.
para você tomar para Covid. Aí você vai falar, qual? Eu falei, ó, meu médico falou que é bom você pegar um remédio ali, X, eu não vou falar cloroquina, vou falar outro. Arlequina. Você pegar Arlequina, tá? E o que acontece? Se você for lá e tomar Arlequina, você vai melhorar. Porque ele recomendou isso pro meu pai tomou e melhorou. Recomendou isso pro irmão do meu pai, ele tomou e melhorou também. Então, eu já comecei a tomar Arlequina, mesmo sem ter Covid. E se você tiver, toma Arlequina 3 dias. E também combina com outro remédio lá, que é remédio para verme. Combina que, ó, tira e queda. Daí o Carlos vai lá e toma Arlequina. Só que ele não sabe, que está escrito na bula do Arlequina, que entre os efeitos colaterais, um dos possíveis efeitos colaterais é taquicardia, e que o remédio é contraindicado para pacientes que têm histórico de doenças cardíacas. Então vai lá o Carlão, querendo se precaver, toma 2 Arlequinas, certo? No dia seguinte, acorda só o cadáver do Carlão. Acorda morto. Acorda morto, entende? E aí, vão começar a fazer estudos para ver se a Arlequina funciona ou não. Descobrem que o uso da Arlequina em relação à Covid-19 é um uso placebo. O que é um uso placebo? A pessoa toma achando que vai melhorar, certo? Só que nem chega a ser placebo, porque a pessoa não melhora por causa daquilo. É porque o índice de letalidade para algumas pessoas, aliás, o índice de letalidade da Covid é baixo. Isso significa que se todo mundo aqui da Midas pegar Covid, pode ser que ninguém morra. Pode ser que o Gustavo morra. Pode ser que de todo mundo o Oli fique internado, o Gustavo morra e a galera fique de boa. Só que se todo mundo tomar Arlequina e melhorar, a Arlequina não teve nada a ver com isso. O que aconteceu foi que não houve complicação fisiológica no corpo da pessoa e não foi por causa da Arlequina, foi por causa do índice de mortalidade baixo, certo? A pessoa não apresentou uma reação muito drástica àquela doença. A mesma coisa seria se a pessoa tomasse água, beleza? A mesma coisa seria se a pessoa tomasse água. Então, nesse caso, o que aconteceu ali? Eu estou falando do caso do inquérito das fake news. Uma pessoa fazer propaganda de um remédio ineficaz é crime contra a saúde, certo? Então você não pode permitir que uma pessoa publique informações que não são informações cientificamente verificadas, certo? E daí você tem essa questão. Então, teve a ver com publicação de informação falsa. Quer ver outro exemplo de fake news que eu poderia mencionar para vocês, que poderia estar nesse inquérito, se causasse algum mal? A história da Terra plana. O cara falar que a Terra é plana e que ele fez os cálculos, ele prova que a Terra é plana. Entendeu? Então, esse é o aspecto. Existe muita coisa debaixo do guarda-chuva das fake news. Então não é só notícia falsa. A gente tem que aprofundar um pouco mais esse conceito para que a gente não fique na superficialidade. Vamos lá, que mais teve de comentário aqui? É exato, Carlão. Esse é o ponto. Agora os traficantes podem por mais aviõezinhos vendendo a cota que é liberada. Exatamente. Para mim isso estimula mais a entrada no tráfico. Concordo, porque agora meio que a profissão do aviãozinho vai ser regulamentada. Vai estar lá em carteira aviãozinho. Aí Carteira registrada. E daí ele falou, essa decisão, na minha opinião, é colocar a carroça na frente dos bois. O Delamarca disse, e sobre esse cigarro eletrônico, o que acha? Acho que cigarro eletrônico faz mal. E outra, já liberaram o cigarro. Libera isso aí também. Pronto. Acho que cigarro... Acho que o cigarro eletrônico faz mal. E o vapor? Acho que o vapor faz mal. E o cigarro faz mal. E o cigarro faz mal. Arguilha. Mas, Pablo, por que você fuma o vapor? Que ele quer. Número 1, porque eu quero. Número 2, porque o vapor não contém nenhuma substância que altera o meu estado de consciência.
Se contivesse, não fumaria. Eu não fico mais alegre, nem fico eufórico, nem fico coisa nenhuma fumando vapor. Fumo porque eu gosto do saborzinho de tangerina. Só. E tô tentando parar de fumar. E ainda tem essa questão, tá? Mas é por isso. Então, mas de qualquer forma faz mal. Faz mal. Seria uma maravilha se a gente nunca tivesse tido contato com nada disso, mas não sei porque que o ser humano Cara, qual foi o primeiro ser humano, nada, né? o primeiro ser humano que tava lá olhando e falou assim, cara, Vamos fazer o cigarro eletrônico. não eletrônico. Vamos pensar mais pra trás. O primeiro cara que olhou falou assim, velho, e se eu pegar essa folha que tá aqui, deixar ela secar, enrolar, botar fogo e chupar fumaça? O que vai acontecer? Cara, isso é fruto da inventividade humana de um jeito que você não faz ideia. Aí ele começou a misturar, falou, agora eu vou começar a misturar umas folhas dentro. Agora eu vou pôr uma menta. Uma meta. Uma Né? folha de laranjeira. Exatamente. Vou colocar raspa-gil e limão siciliano. Mas o ser humano tem umas dessas, cara. Não inventaram um desafio na internet de cheirar pimenta? Ô, morreu gente, né? A menina ficou internada não sei quanto tempo. Quase faleceu, cara, por causa do desafio de cheirar pimenta. Vocês lembram do desafio de colocar vodka no olho? Esse eu não vi. Os caras diziam que se colocasse a vodka no olho ficava bêbado mais rápido. As pessoas começaram a colocar vodka no olho. Ah, mas O- Ou no olho fica verde. Aí outras que bebiam vodka por outro caminho. eu acho que a pessoa que faz isso aí é mais boa que as que tentaram a primeira vez. Então, mas, cara, aí você pensa, hoje, né, século XXI, acesso à internet, uma pessoa fala, quero ver você fazer o desafio de cheirar a pimenta. E a pessoa fala, cara, isso não vai dar bom. Vou Mas fazer. Vou fazer. E a da canela? Você já viu o desafio da canela? Você bota uma colher de canela em pó na boca. Vamos lá. Isso aqui é muito sério, cara. Eu vou deixar esse aviso pra vocês. Pra quem tem filho, quem tem irmão mais novo, tá. Tem esse tal desse desafio da canela. Não façam isso jamais. Porque talvez as pessoas não saibam, mas a canela é hidrofóbica. O que significa isso? A canela repele a água. Tanto que, faz uma experiênciazinha aí. Eu não tenho canela aqui agora pra fazer, mas eu ia mostrar pra vocês se eu tivesse. Pega um copo com água, tá? Pega um copo com água, pega uma colher de canela em pó e joga em cima da água. Primeira coisa que você vai ver, a canela não desce. Depois, pega o seu dedo e enfia assim. O seu dedo vai ficar envolto em canela. Quando você tirar o dedo, o teu dedo tá seco. Porque a canela fica em volta do seu dedo e ela é hidrofóbica. O que isso tem a ver com essa parada? Vamos lá. Quando você coloca a canela na boca, você acabou de colocar uma substância que é hidrofóbica, ou seja, ela não vai se dissolver na sua saliva e é um punhado. Só que quando você faz esse movimento aqui, ó, você respira. E quando você respira, você vai jogar as partículas de canela para dentro do seu pulmão ou aqui em cima, nos seus seios nasais. E aí você vai ter uma irritação gigantesca e dependendo da quantidade de canela que joga pro pulmão, morre. Então tem gente que morre fazendo uma brincadeira estúpida dessa aí. E o desafio da canela na boca ninguém faz, né? Dar uma canelada na cara pra criar esse aí. vergonha, ninguém faz. Olha aqui, ó. O CWB falou: eu não tenho nada contra o usuário, mas quem usa hoje contribui de forma direta com o crime organizado. Concordo. Lembra do Capitão Nascimento? Quantas crianças vão ter que morrer pro tráfico Quantas crianças vão morrer para o tráfico para a pessoa fumar? Exatamente. O Éder Vinícius, que tristeza o Brasil, o moleque não defende o nazismo. Cara, tava no vídeo, irmão. Tá no vídeo. Se quiser depois eu peço pro William cortar o vídeo em que ele fala sobre isso. Tá no vídeo, ele dizendo que deveria ter um partido nazista no Brasil, na opinião dele. Se colocar da direita autoral? Hã? Se colocar no microfone da direita autoral? Não dá. Que mais? Ó, concordo com vocês, senhores. Até hoje não vencemos o álcool e direção imagina mais substâncias alucinógenas. Essas drogas só vão aumentar a violência doméstica e no trânsito, por exemplo. Eu não discordo disso.
Mais uma bomba, a morte do PM da Rota e as mais de 10 mortes de suspeitos em confrontos armados. Gostaria de saber a opinião de vocês, principalmente pelo palanque político em volta desse caso. Cara, é uma situação extremamente complicada, porque toda vez que a gente fala de confronto entre polícia e traficante, ou polícia que sobe o morro, ou polícia que faz intervenção, sempre estoura a questão das pessoas que são inocentes e morrem no confronto, a história da violência policial e a história do papel das instituições a respeito dessas situações. É uma questão muito complicada. Eu recomendo aos senhores a leitura de um livro chamado Vida Sob o Cerco. Vida Sob o Cerco. É de um pesquisador do Rio de Janeiro que escreveu uma obra exclusivamente falando sobre o dia a dia das favelas no Rio e a relação dessas pessoas com a violência, com a polícia, tá? Eu tenho muitos ex-alunos que são policiais, eu tenho muitos amigos que são policiais e eu vejo, por exemplo, como é que é a conduta deles no trabalho. Então, quando eu ouço uma pessoa falar, por exemplo, que policial é sempre isso me machuca, porque eu conheço os policiais que não são sempre isso. Eu fui professor de policiais que não são dessa forma. Agora, a gente não pode tapar os olhos para a realidade, porque sim, existe violência policial. Existem operações que terminam com muitas mortes de inocentes. E outra, né? Pelo que falaram, todos estavam com aquela câmera on-board, que agora é obrigatório. Então, se houve excesso ou não, vai caber a eles julgar. Entendeu? Exatamente. Tá aí? Pode passar por aqui. Dá o play aí pra nós. Tem uma mudança, tem mais espaço pra esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão. Pronto, Éder. Expressão. Pronto, tá aqui, ó. Se você dizer que ele não defendia, tá aqui a prova. Beleza? Obrigado, Gustavo. Essa aí você tirou uma carta da manga. Primeira vez que você fez uma coisa boa tirando um café aqui, Gustavo. O Delamarca mandou pra nós aqui, ó. Teve o do desodorante também. Qual que era o desafio do desodorante? Também não sei. A gente tirava o desodorante na boca e soprava e ligava o isqueiro. Cara, essa juventude sabe de tudo, né, cara? Assistia O único desafio do desodorante Cara, que tinha na minha época era tirar o rolão pra jogar ping-pong no colégio, cara. O desafio do desodorante, às vezes, é você ir trabalhar e a galera tá sem desodorante. Sem Às desodorante. vezes você deixava muito desodorante perto da pele assim e queima também. Olha que Meu loucura. Deus, cara. Pega e vira um copo de álcool e toma e acende. Cara, que absurdo isso, velho. Hoje vocês estão tendo aqui o Carlão sincero. A parte mais legal é que o Carlão é o cara mais indignado do mundo. Então vocês vão gostar das participações do Carlão, porque ele manda a real na lata. Não dá pra falar tudo, né? Porque vai que cai o canal, né? Mas... Ele é tipo o Zangado do Branca de Neve. Vive resmungando. Não, mas eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Cara, mas eu gostei, tô gostando dessa modalidade de hoje, que acho que eu vou mandar o Olio Tessaro embora. E vamos ficar nós só. Não, mas eles têm mais conteúdo que hoje, tem mais informação. Brincadeira. Ó, o Torres mandou, pra quebrar o gelo, já perguntei demais. Pablo, Metallica ou Megadeth? Minha opinião, Mega superior no instrumental e Metallica na melodia. Aí, irmão, você falou o que eu penso. O Megadeth tem coisa muito boa. Só que o Dave Mustaine não canta. Não canta, ele fala. Pega a música mais famosa deles, tipo, qualquer pessoa que já ouviu Megadeth uma vez na vida ouviu pelo menos uma vez Symphony of Destruction. Ele fala, ele não canta. Todas as músicas do Megadeth, o Dave Mustaine não canta, ele só fala. Então ele não é um cantor, ele é um guitarrista que fala, né? Então, cara, pelo amor de Deus, né? Mas eu concordo contigo nesse aspecto, apesar de ser um pouco mais fã do Metallica. O Éder disse, não é difícil entender que algo feito às claras é melhor de ser coibido. Eu não entendi o que você disse agora, irmão. Mas você viu como ele defendeu abertamente? Defendeu abertamente, cara. O cara fala isso, ele tá defendendo. Entendeu? Existe uma teoria, que é a teoria do paradoxo...
Ó, ele diz, respeitosamente discordando de você, Pablo, eu estava vendo o episódio ao vivo e o assunto era como pegar os criminosos. Mas o que eu coloquei aqui era um pedaço do episódio. Ele falou aquelas palavras ali. O que eu ia falar agora? Tô com um problema gravíssimo de memória de curta duração, cara. Eu não vou poder te ajudar Eu também. penso porque eu num não sei. negócio e foge. Mas eu fui jogar bola sábado, esqueci o nome do cara do meu time e o nome vinha pra mim falar e eu não conseguia falar. O que tá procurando aí, Will? Preciso de ajuda? Meu, vou ter Alzheimer e ele usa canabidiol. Usava daqui, agora já tomou remédio. Pode passar na frente. O Pode Brasil- passar, pode o Brasil passar. quer te ver, esse é o Will. Gosto de estragar um. No Picuinha o pessoal pode passar na frente. Tá, eu esqueci o que eu ia falar. Agora. Eu acho que você ia comentar o outro comentário do Éder aqui, que não é difícil entender o que foi feito às claras, melhor ser coibido. Acho que era alguma coisa. disso que Mas você tava aí falando. eu tinha perdido a linha de raciocínio aqui. Mas enfim, tá? Hoje, como o Oli tem compromisso 3h30, muito provavelmente eles não vão chegar. Então, fizemos esse podcast aqui só para vocês não ficarem sem conteúdo, a gente não ficar sem debate, porque já fazia muito tempo, tá? Que já fazia muito tempo que a gente não aparecia aqui ao vivo, tá? Mas não se preocupem que nós vamos continuar sempre com os programas aqui, só quando houver alguma situação, né, de força maior. Aliás, quinta-feira a gente vai ter os literatos. Sidney retorna para a gente continuar a nossa saga pela literatura. Quinta-feira nós vamos, já vou te passar o tema agora, nós vamos explorar a vida e a obra de um dos maiores escritores do Brasil. Nós teremos um programa inteiro dedicado ao Machado de Assis. Então, quinta-feira, a partir das 14 horas, os literatos falando sobre Machado de Assis. E agora, toda segunda-feira, às 19 horas, presta atenção, segunda-feira, às 19 horas, nós temos o podcast Língua de Cobra, que é o podcast que entrevista personalidades, pessoas importantes, empresários, gente que vai contribuir com a sua formação muito mais do que aqueles picaretas que vendem curso para te ensinar a ficar rico, tá? Aliás, ontem nós recebemos uma pessoa aqui que está no próximo episódio, o episódio semana que vem, uma das pessoas mais gentis que eu já conheci, com uma história de luta e empreendedorismo, cara, fora da curva. A rapaziada que estava aqui assistindo, o Carlão e o Gustavo, ficaram de queixo caído. O cara tem conteúdo. Cara, Vale a pena assistir. cara, aquele cara vale a pena assistir, tá? É uma pessoa assim, ó, fenomenal. Então, já tá sabendo. Você vai lá e o episódio do Língua de Cobra. Aliás, para quem não encontrar, é o podcast Língua de Cobra. Ele tem um canal específico, tá? Você vai entrar ali no YouTube, Língua de Cobra Podcast. E aí o símbolo é uma cobrinha branca no fundo preto. Ou uma cobrinha preta no fundo branco. Não, a cobra é branca. Branca no fundo preto, tá? Você vai se inscrever no canal, porque toda segunda-feira, às 19 horas, tem um podcast de qualidade, cara, que é assim, ó, fora do esquadro de tão bom que é o conteúdo que você tem do Língua de Cobra. Eu apresento junto com o Giba Magalhães e o Tony Silveira, que também são dois empresários aqui de Cascavel, um do ramo imobiliário, outro do ramo do automobilismo de precisão, e só gente do mais alto gabarito vem aqui, tá bom? Meu povo, muito obrigado por acompanharem até agora. Deixa aquele like maroto, inscrição no canal e divulgação do vídeo, e até a próxima. Aquele abraço. Até mais. Beijo.